Bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Marketing Podcast. Dessa vez eu trouxe um convidado ilustre, que eu já estava na expectativa de trazer ele fazia algum tempo. Ele não sabia disso, mas já revelando aqui. O nosso convidado de hoje, olha só, ele começou transformando uma barraquinha de cachorro-quente em notícia internacional. Olha que curioso. Depois ele vai falar um pouco disso pra gente. Ele venceu uma competição contra mais de 500 copywriters. Olha a curiosidade, só para vocês sentirem o nível. E ainda como assistente lá na Empíricos, ele liderou o maior lançamento da empresa até então, faturando 22 milhões de reais de uma só vez. Especialista em copy para VSL e campanhas fora da caixa, ele domina a engenharia de capturar a atenção do público e convertê-los em receita real. Hoje, como CMO da Underblock, acumulando mais de 20 milhões de vendas ao lado de grandes nomes como Lery Granville e até mesmo o Grupo Primo, ele veio revelar para a gente um pouco das estratégias de copy de alta conversão. Seja muito bem-vindo, Fernando Vieira. Ó, que apresentação, hein, cara? Prazer estar aqui, Edu. Obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço aí por ter aceitado o convite. Eu estava na expectativa desse papo, porque eu sei que quando eu trago um copywriter aqui, o nível sobe demais. Ah, pô, então eu espero manter esse nível. Vamos tentar, né? Com certeza, vamos lá. E pra gente começar, vamos começar pela resenha. Tá. Depois a gente vai pro marketing. Tá, beleza. Conta aí pra gente, quem que dos bastidores aí do marketing você acha que é só ali a casca e é um falastrão e não é nada daquilo? Uma farsa do marketing digital. Conta aí pra gente. Ó, tem uma pessoa que eu vou falar aqui que é polêmica. Não, eu vou cortar, fala, depois eu corto e ninguém fica sabendo, fica só entre nós. Pode falar. Tá. Você conhece? Viu aí, né? Viu aí. Ó, depois se vocês quiserem saber o nome, me chama lá no direct que talvez eu possa revelar o nome. Não revela melhor não. Eu vou arrumar briga. Deixa em off, melhor, Deixa né? em off, mas chama ele lá, talvez eu deixe ele revelar. Fernando, obrigado mais uma vez. Imagina, por aceitar o convite, né? E pra gente fazer uma trilha aqui dentro do nosso bate-papo, vamos começar falando aí sobre o carrinho do cachorro-quente. Tá. Conta essa curiosidade pro pessoal, como que foi essa experiência, como que ela furou a bolha ali e chegou no nível internacional. Cara, acho que foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu comigo, assim. Foi logo de cara, tipo, a primeira coisa que me colocou ali no mundo da publicidade, do marketing e tal. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo um curso técnico de publicidade e propaganda e eu pretendia trabalhar em agência de publicidade. Essa era a minha ideia na época, né? Eu queria ser redator. E tinha um amigo meu, na época eu estava assistindo Breaking Bad. Legal. Pô, melhor série do mundo. E tinha um amigo meu que era a cara do Walter White, né? Que é o ator principal ali do Breaking Bad. E ele chegou pra mim, eu tinha acabado de terminar o curso ali de publicidade, queria fazer algum case, alguma coisa pra mostrar meu trabalho, construir um portfólio, assim. Ele falou, cara, eu quero montar um carrinho de cachorro-quente. E, pô, vocês podiam fazer a publicidade ali, né, do meu carrinho de cachorro-quente. E, pô, eu me juntei com um amigo meu ali, que eu conheci no curso, que hoje, assim, é um dos meus melhores amigos pra vida, assim, o Thiago Gava. E vamos fazer o carrinho de cachorro-quente do Walter White, assim. Pô, o cara se veste de Walter White, e ele era bem parecido mesmo. Então, pô, careca, com cavanhaque, aí colocava o chapéu e tal. A gente faz toda a identidade visual do carrinho de cachorro-quente do Breaking Bad. O purê era azul, era horrível, assim. A sobremesa era um saquinho que imitava metanfetamina, assim, com doce de açúcar e tal. E a gente fez aquilo e lançou, assim, na época no Facebook, uma página no Facebook. Envelopamos ali o carrinho de cachorro-quente dele com uma identidade, tipo, acho que era Breaking Dog, um negócio assim. E, pô, fizemos um outdoor ali, onde ele ficava. Ele tinha um ponto ali, um ponto bem ruim, inclusive na cidade. Mas, cara, explodiu. Assim, a gente colocou a página no ar, explodiu. A página ganhou mais de 1 milhão de seguidores. E o negócio começou a bombar. E aí eu comecei a ver aquilo viralizar. Então a gente fazia uns posts engraçadinhos, tipo, cada
cada hot dog tinha o nome de um personagem, assim. Que legal, hein? Então tinha uns até bem canceláveis, né? Tinha a Skyler White, teve um caso extraconjugal ali. Sim. E a gente, tipo, tinha o lanche da Skyler White que, pô, era pra 2 pessoas, sabe? Então a gente fazia essas piadas idiotas e tal. Colocamos isso na rua e começamos a fazer esses posts no Facebook. O negócio foi crescendo cada vez mais. E daí, todo dia era imprensa lá, entrevistando o cara e tal. A gente começou a ver o negócio tomar uma proporção muito grande. Ele começou a aparecer na TV regionalmente ali. Todo dia ia uma galera na barraquinha de cachorro-quente, então ela era bombada. Chegou no ponto da gente falar pra ele, olha, a galera não tá vindo aqui pra comer o seu cachorro-quente, né? A galera tá vindo aqui pra tirar uma foto com você. Que ele ia paramentado com aquela máscara. É todo um personagem, né? É, todo personagem. Então ele tinha 2 funcionários ali fazendo cachorro-quente e ele ficava só tirando foto com a galera. E alimentando aquilo. Então aquilo foi se alimentando nas redes sociais. Quando eu vi, aquilo tinha saído na capa do The Sun do Reino Unido. Saiu no Mirror. Começou a sair, tipo, eu pesquisava no Google, eu achava coisa na China, achava coisa no Reino Unido, no Japão, na Rússia. Eu tenho print de matéria de tudo isso, assim. Veio gente de outro país entrevistar o cara, assim. Que legal, hein? O Walter White spotted cooking hot dogs in Brazilian streets. E aí eu peguei tudo aquilo, cara, não ganhei R$1 com aquilo. Assim, pô, quando eu fui comer hot dog lá, eu paguei o meu hot dog. Mas eu ganhei uma coisa mais importante do que tudo, né? Tipo, eu tinha um case ali. Sim. Eu fiz aquilo, a publicidade daquilo, junto com o meu amigo. Então eu peguei aquele case e bati na porta da agência de publicidade de Campinas que eu pesquisei e vi que tinha conta de um cachorro-quente que era tipo um dos mais tradicionais da cidade, assim. E eu falei, cara, eu fiz isso daqui, eu quero uma oportunidade aqui na sua agência, eu quero ser publicitário. O cara falou, pô, você sabe mexer no Photoshop? Eu falei, não, mas eu aprendo em uma semana. O que você precisa que eu faça aqui? E aí eu entrei meio como social media, assim, na agência. Uma agência pequena, assim. Chama Vornelles na época, que foi o Matheus. Me deu essa primeira oportunidade ali. E, cara, eu entrei já pra meio que fazer tudo ali de social media e tal. E daí depois dessa agência, eu fui pra outra agência como redator. Eu comecei a entrar mais na área que eu queria mesmo, que era escrever, né? Escrever criativamente, assim. E aí, a partir daí, deslanchou, assim. Mas o case do cachorro-quente foi meio que isso, assim. Que legal, hein? Foi. Ô, Fernando, foi nesse começo, assim, que você sentiu ou pegou ali um estalo, virou a chave que olhar pro mercado, os assuntos que estão em alta, e a gente pode trazer como narrativa, como conteúdo, pro marketing, ou foi um pouco mais à frente ali na sua trajetória? Eu diria que foi até um pouco antes, assim, porque antes disso, antes de eu fazer publicidade, eu organizava festas em baladas lá na minha cidade. Então, eu tava sempre atrás do que tava rolando nessa questão de cultura pop, porque era o que ia atrair as pessoas. Sim. Então, eu sempre fui muito ligado nisso, né? E aí, eu descobri que dava para misturar isso de uma forma comercial na publicidade com o que aconteceu ali com o carrinho de cachorro-quente depois que eu entrei na agência. Mas eu já vim explorando, eu sempre tive essa veia criativa, assim, em tudo que eu faço, sabe? Muito bom, bacana. E aí, só pra galera sentir o nível aqui do nosso bate-papo hoje, conta brevemente ali, resumidamente, como foi ali a sua experiência dentro da Empíricos. Claro que a gente vai entrar nos detalhes mais à frente, mas ali sobre o lançamento, por exemplo, que você tocou ali sozinho e tudo mais. Conta brevemente essa experiência. Tá. Cara, eu comecei a fazer, como eu disse pra você, eu tava trabalhando ali em agência de publicidade, eu lembro do dia até hoje que eu tava na minha mesinha vendo alguma coisa no YouTube e eu vi um anúncio do Roberto Altenhofen, que era o CMO da Empíricos, falando do Copcamp, falando de uma nova profissão, acho que era a melhor profissão do mundo, que era copywriter. Então era escrever para vender infoprodutos, enfim e tal. E eu vi aquilo, sentado numa agência de publicidade. Então pensa assim, minha cabeça fez, caraca, que é isso aqui que esse cara tá falando? Eu cliquei no anúncio, eu me inscrevi no lançamento do Copcamp. E aí eu,
participei de todo o funil ali da coisa e falei, meu, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser copywriter. Eu, na época, pô, ganhava muito pouco, assim, tinha pouca grana mesmo. Minha mãe pagou meu curso do Copcamp, era R$ 4.000, assim. Minha mãe dividiu em 2 cartões, eu tive que ligar lá na Empíricos, assim, preciso dividir em 2 cartões pra fazer e tal. E aí eu entrei pro Copcamp. Então eu comecei a fazer o curso, trabalhando como publicitário. No meio do curso, eu não tinha nem terminado ainda. Então, tinha, sei lá, fiz uns 3 meses de Copcamp. O Beto postou no history dele que ele precisava de copywriter para Empíricos, que ele ia fazer um campeonato ali. Só para alunos do Copcamp. Tinha, pô, um monte de alunos, né? E aí ele postou, cara, as regras são essas, você vai ter que fazer um texto, um copy se vendendo, me mandar no meu e-mail até tal dia, e eu vou selecionar os melhores e vou fazer um processo seletivo ali para contratar um assistente de copy aqui para minha equipe de copywriters da Empíricos. E, pô, eles eram os melhores do Brasil na época, né? E aí eu lembro que eu salvei assim o print e falei, eu vou fazer. Só que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tô no meio do curso, eu ainda não entendo muito bem o que é esse bicho de copywriting, assim, então talvez eu esteja gastando minha bala no momento errado, sabe? Eu lembro que era Dia dos Pais, eu tava com minha filha brincando com ela assim e só pensando, cara, era tipo o último dia, tinha que mandar, e eu não tinha escrito nada. Eu tava convencido que eu ia mandar um e-mail pro Beto, porque eu tinha o e-mail dele já. Uhum. Só que eu queria fazer o curso inteiro primeiro, saber que eu era um bom copywriter, e aí sim eu chegar nele e gastar minha primeira bala. Eu não queria gastar a primeira bala naquele concurso. Só que daí no dia, cara, eu cheguei em casa, era tipo umas 9 da noite, assim, 9 e pouco. Eu sentei e tinha que mandar até meia-noite o e-mail. Eu falei, eu vou escrever e vou mandar. Cara, eu sentei e eu nem reli o que eu escrevi, assim. Tipo, eu sentei... Foi no flow ali. Eu escrevi de coração, assim. Cara, de coração aberto, assim. Até coisas pessoais minhas, assim. E mandei. E, cara, fiquei esperando. Daí, meu, passou um tempo, me ligaram, falaram, ó, você foi um dos selecionados e tal. Daí eu fui fazer entrevista com o Torelli, com a Helena, na época. Passei e aí eles me contrataram. Eu fiquei ainda com medo de ir. Falei, cara, vou largar minha carreira de publicitário, né? Uma super carreira, assim, pra virar copywriter e tal. Mas eu larguei tudo e fui. E aí eu fui como assistente de copy. Então, e na época que eu cheguei, uma época muito de ouro, assim, porque tinha, pô, a galera mais foda lá. Tava trabalhando com o Beto, tava trabalhando com a Bettina, tava trabalhando com a Helena, com o Torelli. Então, pô, os caras mais fodas ali que eu tava acompanhando de copywriting estavam trabalhando do meu lado, assim. E eu tava escrevendo e-mails, tava escrevendo SMS pra campanha deles, sabe? Só que não era pra eu escrever copy. Então, eu comecei a, pô, eu vim aqui não pra ser assistente de copy, eu quero ser copywriter igual esses caras, assim. Eu quero ser bom como eles, Sim. sabe? Então, final de semana, eu chegava em casa e ficava escrevendo VSL, assim. Pô, escrevia um texto inteiro tal, pensava em big idea, e aí chegava lá pra eles e falava, ó, escrevi isso daqui, daí eles corrigiam tal. A maioria das vezes nem ia pra rua. Só que, às vezes, tipo, pô, eles precisavam disparar alguma coisa e não tinham uma campanha pra disparar, eles tinham uma base gigante lá. Então rolava de tipo, tem aquele copy que o Fernando fez lá, vamos botar ele pra rodar e tal. E aí foi assim que eu fui crescendo até que caiu esse lançamento aí. Você foi se destacando ali muito, então, pelo seu comportamento, né? A proatividade e tudo mais, né? Sim, eu diria que sim, cara. Eu vi bastante gente passar por ali e não passar por essa etapa, assim, né? Essa, pô, de assistente para copywriter pelo comportamento. Eu vi que eu tinha uma chance ali, era a chance da minha vida. Eu tava no meio dos melhores caras do mundo, assim, pra mim, sabe? Então eu tinha que fazer o melhor que eu podia. Daí, o que eu fazia, né? Eu vi que a galera tava vendendo muitas ações, tava vendendo esse tipo de coisa. E aí eu falei, eu vou pegar o que eles não estão vendendo. Eles tinham uma equipe de analistas gigante ali e tinha o cara que falava de criptomoedas, que ninguém tava usando. Então eu falei, aqui tá a minha melhor chance, eu não vou competir com a Bettina, eu não vou competir com o Torelli para colocar um texto de ações no ar. Eu vou para algo que ninguém tá vendendo
E eu dei a sorte de, tipo, o cripto começar a vender muito. Isso era no começo de 2021. Bombou, né? Bombou. E aí foi bem nessa hora e eu tava escrevendo sobre cripto. E aí, pô, eu vi um lançamento na gringa que os caras estavam fazendo. Eu falei, cara, eu quero fazer esse lançamento aqui, levei isso pro Beto. E ele me deu a oportunidade de fazer, assim. E foi o primeiro lançamento que eu fiz na minha vida. Nem sabia. Nem sabia o que eu tava fazendo, assim. E aí ele deixou eu fazer esse primeiro lançamento. Então, eu lembro que a Empíricos era sócia do Grupo Ágora, que é um grupo gigante, assim. E os caras que estavam fazendo esse lançamento na gringa eram do Grupo Ágora. Então ele falou, ó, eu deixo você fazer, mas eu vou entrar em contato com os caras e eles vão me mandar tudo, o funil, os e-mails, tudo. Você só vai copiar o que eles fizeram exatamente e fazer a mesma coisa. Só que eu, pô, inocente e vindo de agência de publicidade, pra mim não entrou na minha cabeça assim, como assim eu vou copiar o que os caras fizeram? Não, eu tô tendo uma oportunidade aqui, eu quero fazer um negócio meu, né? Você teve a ousadia, então, de... Aí eu peguei a pasta e falei, eu nem vou abrir essa pasta que ele me mandou, vou fazer meu negócio aqui do meu jeito, assim. Olhando em retrospecto, poderia ser a maior burrice, né? Que eu cometi na minha vida. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, foi o maior lançamento que eu fiz e pô, o maior lançamento da história da Empíricos até então. Não sei se eles chegaram a fazer nenhum que vendeu mais do que isso, a gente vendeu 22 milhões e pouco. E, pô, e aí a partir daí eu comecei a fazer todos os lançamentos de cripto, assim, da Empíricos. Que bacana, hein? Parabéns. E assim, nos bastidores ali, como que era lidar ali com esses grandes nomes aí, Betina, o Beto, a Helena? Pra mim era mágico, assim. Eu lembro muito claramente eu sentado numa reunião de copy ali com o pessoal e olhar os caras conversando e pensar assim, puta, eu nunca vou conseguir chegar no nível desses caras, assim, sabe? O Beto, pô, ele falava coisa, quando ele começava a escrever na lousa, assim, isso, pô, depois de eu já estar trabalhando 1 ano, 2 anos lá, ele começava a escrever na lousa, eu parava tudo que eu tava fazendo e falava, cara, olha isso, eu tô tendo uma aula ao vivo com um cara muito foda, assim. Então eu aprendi muita coisa ali. Fiquei muito amigo do Torelli. O Torelli, pô, assim, até hoje é uma das melhores pessoas que eu conheci. E ele me ensinou muita coisa ali, assim. Então, conviver com essas pessoas foi bem legal, assim. Você conseguiu absorver muito ali deles, né? Absorvi muito. Legal. Eu devo tudo o que eu sei hoje. Quase tudo, né? Porque depois que eu saí da Empíricos eu acabei aprendendo muita coisa fora do copy, né? Mais no marketing mesmo. Mas de copy, cara, a maior parte foi ali dentro, assim. Bacana. E em específico, nessa campanha de lançamento ali, quais que foram os maiores desafios para você e tocar, né, esse lançamento e depois consolidou ali aquele resultado, 22 milhões? O que mexeu ali na sua cabeça? Cara, foi... Primeiro que assim, eu nem sabia quais eram as etapas de um lançamento. Eu nunca tinha feito um curso disso. O Copy Camp, ele falava sobre copy. Então eu já estava sabendo fazer copy. Mas o que eu precisava fazer, né? Então eu estava perdido. Então eu fui ali, pedi... Tem a Alessandra, que era minha supervisora na época lá. Falei, me ajuda, cara. O que eu faço agora? E ela falou, calma, você vai fazer isso e tal. E, pô, foi me ensinando ali. E aí eu consegui tocar o lançamento muito bem do início ao fim, assim. E depois, eu lembro que quando esse lançamento aconteceu, foi bizarro porque na hora que o expert dava o CTA e falava, pode tocar no botão, a gente não deixou botão nenhum. Então tava naquela expectativa, tinha sido uma captação insana, não tinha botão na página, na hora que o expert falava, pode clicar no botão, aparecia o botão. Cara, na hora que ele falou isso, ficou um silêncio no escritório e um cara falou assim, caiu o checkout. Nossa. Aí eu falei, o que é checkout? E eu não tinha ideia. Cara, caiu o checkout, caiu o site da Empíricos, não tem ninguém comprando, basicamente. Então tinha milhares de pessoas entrando no checkout, eles não estavam preparados para receber. E aí foi, 10 minutos, pô, eu via todo mundo correndo de um lado para o outro, discutindo e tal. E 20 minutos, nada do checkout. 30 minutos, nada. Falei, puta,
enfiei minha maior chance, sabe, no lixo. E daí, pô, eu desci no prédio, assim, fui lá embaixo, falei, caramba, meu, estraguei tudo, não sei o que aconteceu, não tava entendendo muito bem. E aí subi de novo. Na hora que eu subi, tava uma gritaria do caralho, assim, no escritório. Tal. Daí, tipo, eu olhei lá, 1 milhão. Aí, meu, atualizaram, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. O negócio foi subindo, e a galera jogando coisa pra cima, assim. E isso já tinha passado 1 hora que tinha dado problema no checkout, assim. Então a gente ficou... Foi um lançamento muito bom, poderia ter sido melhor se não tivesse dado esse problema. Mas daí, a partir disso, tipo, eu nem entendia a dimensão do que eu tinha feito ali, do que tinha rolado. Eu lembro que eu fui perguntar pra um cara que trabalhava lá na época, assim, cara, tinha vendido, sei lá, 7, 8 milhões na hora. Eu falei, isso é bom? Aí ele falou, isso é muito bom, cara. E aí depois eu fui entendendo aos poucos ali o que eu tinha feito e tal, mas eu não tinha, eu era bem inocente, assim, quando isso aconteceu. Que legal. Era checkout próprio que vocês usavam lá? Era checkout próprio. Se não fosse, eu não ia expor aqui quem foi o culpado. Que legal. Parabéns aí mais uma vez pelos resultados. E aí, após essa fase ali, né? Acredito que a empresa começou a te olhar com outros olhos, né? Te entregando mais responsabilidade, mais demanda, mais gestão, time e tudo mais. Eu queria saber de você, ô Fernando, como que você fez para manter o mesmo nível ali de exigência do que a empresa esperava ali, né, a diretoria e tal, ou até mesmo superar ali essa entrega que você acabou fazendo nesse lançamento? Assim, eu nunca tive time na Empíricos. Lá eu sempre fui copywriter, assim, eu era copywriter nível 3, né? Tinha 3 níveis lá, então eu era copywriter nível 3 e eu fazia parte de um time. Então tinha o diretor de copy, que era o Torelli, tinha o CMO, que era o Beto. E, cara, eu sempre fui um cara que eu gosto muito de pensar fora da caixa, assim. Então, como foi no primeiro lançamento, os outros eu também não queria fazer a mesma coisa sempre. Então, eu sempre estava tentando pensar em formas de inovar ali. Desde o anúncio até o e-mail, até qualquer coisa que eu fosse fazer. E eu me cobrava muito disso. Então, todo mês eu tinha um lançamento de cripto para fazer. A gente tinha 4 lançamentos grandes por mês na Empíricos. Então, um grande era de cripto, tava vendendo pra caramba, e eu tava fazendo um lançamento que tava vendendo, então todo mês um lançamento de cripto era meu. Todo mês eu tinha que ter uma ideia diferente para fazer alguma coisa de cripto, e eu ficava atrás disso, assim, igual um louco, para ver o que tava rolando no mercado, para ver onde eu podia fazer alguma coisa diferente. E eu também competia para pegar um dos outros 3 projetos, porque eu tava igual um cachorro louco, assim, eu queria fazer o máximo possível. Então tinha meses que eu fazia 2 lançamentos grandes no mês. Um de cripto e um de outra coisa, né? E eu sempre pensava assim, cara, o que eu posso fazer diferente aqui? O que tá rolando no mercado? Tá rolando NFT? Ah, pô, legal. A galera do mercado de cripto tá falando de NFT. Essa é a nova onda. O lançamento do meu próximo mês eu quero falar de NFT. Então eu já combinava o jogo ali com o pessoal da análise do que eles estavam pensando sobre aquilo. E aí eu pensava criativamente. Então, pô, vamos fazer uma galeria de arte de NFTs, vamos colocar uma Mona Lisa no meio, o especialista de cripto vai chegar com spray e vai desenhar na cara da Mona Lisa, assim, e isso vai virar um anúncio, sabe? Esse lançamento que eu fiz, pô, eu não quero gravar ele aqui no escritório, eu quero gravar ele num cofre. Então a gente foi num cofre do antigo Banco Banespa e gravamos os anúncios lá dentro desse cofre. Cara, tipo, eu sempre tentei fazer alguma coisa ou visualmente ou, assim, criativamente no texto, de alguma forma diferente, sempre tentar trazer alguma coisa diferente, assim. Porque é isso que me move. Sim. Eu odeio fazer as mesmas coisas sempre, eu acabo ficando entediado. Que legal. Né? E na sua cabeça ali, depois que você viu o nível de responsabilidade e tal, chegou a mudar alguma coisa? Chegou, porque eu comecei a entender a responsabilidade que estava na minha mão ali, né? Pô, a receita de uma empresa gigante. Pô, tinha muita gente que contava com o meu trabalho ali, né? Pô, o resultado do meu trabalho. Então, aquilo começou a pesar, mas assim, eu nunca deixei
isso ficar na frente da minha diversão. Eu sempre gostei de me divertir enquanto eu trabalho. Então eu queria que fosse uma coisa divertida e uma coisa leve. Eu tava tendo uma oportunidade que, cara, quase ninguém tem, sabe? De estar no meio dessa galera, de estar fazendo uns projetos gigantescos, assim. Então eu me diverti pra caralho, assim. Essa é a real. Eu tive, sim, esse baque da responsabilidade, mas uma responsabilidade divertida. Bem legal. E aí, avançando um pouco mais aí na sua trajetória, você tava numa empresa muito reconhecida no nosso mercado, né? Empíricos, acredito que deve ser uma das top 3 ali, Total. pelo menos das mais conhecidas. E aí você estava numa posição consolidada. Só que aí você toma a decisão de sair e fundar a Underblock, né? Conta um pouco para nós qual que é hoje o objetivo de vocês com a Underblock e aí nos próximos anos com todo esse cenário que a gente olha do mundo das criptomoedas e tudo mais, que está sendo muito favorável, em especial agora nos últimos anos. Cara, durante toda essa trajetória que eu tive ali dentro da Empíricos, eu conheci pessoas incríveis, né? E entre essas pessoas, uma delas foi o Vinícius Bazan, que hoje é meu sócio na Underblock e é um dos meus melhores amigos, assim. Então, ele com os meus outros sócios são pessoas muito importantes para mim, assim. E a gente se conheceu dentro da Empíricos. E a gente começou a ver que, pô, nosso trabalho era muito legal ali. A gente trabalhava bem junto. E tinha oportunidade da gente fazer uma coisa do jeito que a gente queria. Quando você está dentro de uma estrutura muito grande, a Empíricos tinha sido vendida para o BTG, então já não tinha muito ali onde eu crescer dentro daquela coisa. Eu poderia estar fazendo os principais projetos da empresa, legal, mas para onde eu iria além disso, né? E eu não tinha intenção nenhuma de seguir alguma carreira ali dentro do banco, coisa assim. E nem os meninos, nem os meus sócios. Então a gente falou, cara, a gente podia sair daqui e, né, ir atrás do nosso, assim. A ideia era a gente fazer uma Empíricos de cripto, essa era a real, assim, tipo, a gente meio que transformar um modelo de negócio ali de vendas para vender cripto do jeito que a gente achava que deveria ser feito, né? E foi isso que a gente fez. Deu muito certo, mais certo do que eu imaginava que ia dar. A gente começou a refinar muito o modelo, principalmente de captação, assim, quando a gente está falando de lançamento, a gente não tinha o caminhão de dinheiro que a Empíricos tinha. Então a gente tinha que fazer aquilo de uma forma mais otimizada, assim. Então a gente começou a desenvolver Lead Score. Hoje a gente tem um sistema de dados, uma inteligência de dados bizarra na Underblock, assim. Quando a gente coloca uma campanha na rua, a gente sabe exatamente quanto a gente pode pagar em cada anúncio, qual a qualidade do lead que aquele anúncio está trazendo, qual é a probabilidade daquele lead converter. A gente sabe tudo antes de ir para o VSL. Então a nossa captação é muito otimizada nesse sentido. E aí a gente falou, pô, meu, beleza, a gente tem uma máquina de vendas aqui, a gente estava vendendo bem pra caramba, já tava com muitos alunos, já tinha vários produtos na rua, só que ela estava sendo subutilizada, porque o mercado de cripto é uma coisa muito volátil, né? Quando ele tá subindo pra caramba, a gente vende pra caramba, quando tá caindo pra caramba é muito mais difícil vender, e a gente fica dando murro em ponta de faca, assim. E a gente falou, pô, temos uma equipe. Hoje a gente tem mais de 20 funcionários na Underblock. A gente tem uma máquina de vendas que funciona, que roda liso. Por que não usar essa máquina de vendas para lançar outra pessoa? A gente faz um lançamento da Underblock por mês. Dá pra gente fazer 4. Exato. Então, pô, aí foi aí que a gente começou a pensar mais em trazer outras pessoas. E aí eu trouxe o Larry Granville, que, pô, eu também conheci na Empíricos. É uma pessoa maravilhosa, assim. Hoje ele é meu amigo pessoal. E trouxe ele. Cara, vem fazer o lançamento com a gente aqui. A gente quer construir uma esteira de produtos em volta de você. Tanto, pô, desde o low ticket até os seus backends e tal. Enfim, construir todo esse ecossistema em volta de você usando a máquina da Underblock, que é a nossa research de cripto. Sim. E a gente fez isso e começamos a perceber que ali estava um potencializador para o nosso crescimento, assim. Então hoje a Underblock ela não é só uma research de cripto, ela é uma máquina de vendas, ela é uma agência de lançamentos. A gente até pensa em
em separar o branding um pouco, né? Do que é Underblock, o que é lançamentos aqui. E até por isso eu comecei a aparecer mais, porque eu era um cara fechado, né? Eu brinco que eu era um fantasma, ninguém me conhecia no marketing digital. Quando eu saí da Empíricos, eu não tinha contato nenhum. Minha prioridade era eu e o meu MacBook lá e as campanhas que eu tinha que fazer. E a galera que tava lá dentro. Pra mim não existia mundo digital pra fora. Então quando eu saí foi um grande baque, assim. E agora eu comecei a criar conteúdo no meu Instagram pra ser à frente dessa parte da agência que a gente faz ali da Underblock, que a gente pretende crescer para lançar outros influenciadores também. Estamos fazendo isso assim aos poucos. Legal. Então você foi desbravar o mundo do marketing ali na rua e basicamente só tinha os cases ali, tinha os números, né? Eu só tinha os números. Eu lembro que você falou que você já trabalhou com o pessoal do Endão, né? Uhum. Eu tava no Fire, tinha acabado de ser Empíricos e feito a Underblock. E aí teve um encontro com uma galera num bar, assim, um dia antes do evento, alguma coisa assim. E eu fui, tava sozinha, falei, vou lá. E aí sentei na mesa, tinha uma galera digital, e uma das pessoas era o Tato. Lembro. Você conhece o Tato? Renato. Uhum. Aí, cara, eu sentei do lado dele e comecei a trocar ideia com ele, e aí eu comecei a contar a minha história. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, onde você tava? Tipo, onde você tava esse tempo todo? Tipo, eu conheço as campanhas que você fez. Então ninguém me conhecia. Até hoje, assim, eu acho que sou bem pouco conhecido, sabe? Eu sou um pouco mais, porque eu comecei a sair um pouco da toca. Mas eu nem pretendia fazer isso. Eu tô fazendo isso puramente por necessidade de usar os resultados que eu tive para crescer um negócio junto com os meus sócios, assim. Então, por isso que eu tô fazendo. Então, todo mundo me pergunta, cara, quando você vai lançar seu curso? Eu não vou lançar um curso. Essa não é a minha prioridade. Meu tempo é mais bem gasto hoje tocando ali a operação de marketing dentro da Underblock do que fazendo um curso. Essa é a real. Então, eu vou sim ensinar parte do que eu sei, mas eu não pretendo lançar um curso agora, nem tão cedo. Legal. Bom demais saber disso, que você está saindo das cavernas ali, tá vindo pra frente ali do campo de batalha. E é um caminho natural, né, de quem tá nesse meio ter que aparecer, né? Até porque a gente que tá no marketing, a gente quer não o reconhecimento, mas que as pessoas conheçam o nosso trabalho para que depois a gente também consiga trazer pessoas para dentro da nossa empresa, prestar serviço, prestar consultoria e tudo mais. E esse é o caminho inevitável de quem está nos bastidores, né? Eu não enxergava isso, assim, eu demorei muito tempo para enxergar isso. Eu achava que, pô, para mim o resultado era o mais importante, né? O resultado que eu tive, não o que eu tô falando lá. E, cara, vamos ser sinceros, assim, a gente vê muita gente ruim ensinando. Eu, trabalhei com gente que eu via que era ruim, que não sabia o que estava fazendo, e que no Instagram estava ensinando outras pessoas a fazer aquilo. E não era um jogo que eu queria jogar, assim, sabe? Meio que você acaba se jogando na mesma no mesmo cesto. E para você mostrar que realmente o que você faz não é só garganta, né? Você não tá sendo uma pessoa só garganta, é muito difícil. Então, para mim foi bem difícil, assim, sair da toca e começar a falar mais sobre o meu trabalho e tal. Mas eu entendo os benefícios que isso tem, assim, para minha empresa. Então, foi por isso que eu decidi começar a aparecer mais, assim. Se fosse por mim mesmo, eu ficaria só nos bastidores ali. Esse seria o melhor dos mundos, né? Mas infelizmente a gente não pode se dar o luxo, né? Não tem como. Hoje em dia você tem que aparecer, você tem que falar, né, sobre o seu trabalho. Porque o melhor é aquele que mais aparece, não tem jeito. Não basta você ser bom, você tem que parecer bom e mostrar que é bom. Tem que parecer bom, exatamente. Legal. E vamos lá, falando ainda desses cases, você tem campanhas aí que furou a bolha ali, parou na mídia e tudo mais. Como é o caso, por exemplo, lá de quando você enterrou a carteira de Bitcoin lá no deserto, lá em Dubai, ou o auxílio Bitcoin, né? Quer falar um pouquinho dessas estratégias aí? Como que você pensa nessas estratégias? Como que você analisa se faz sentido ou não? Como que é a sua cabeça de copy para planejar isso e pôr para jogo? Cara, o auxílio Bitcoin é um bom exemplo, assim, de como que esse tipo de ideia nasce, assim. Toda aula que eu dou, eu cheguei a dar aula em várias mentorias de amigos meus ali, nunca fiz um curso, mas eu dou aulas em mentorias de amigos, foi o caso do Felipe que me chamou para dar aula no Wendel lá.
Eu sempre falo, criatividade não existe. Todo mundo fala, cara, você é um cara muito criativo e tal. Eu não sou um cara criativo. Criatividade é uma coisa que você consegue... Ela não existe do jeito que as pessoas acham que existe. Você tem... Pra mim, criatividade é a habilidade de conectar um ponto A e um ponto B. Como que eu vou conectar essa garrafinha de água com esse iPhone? Entendeu? Como que eu vou conectar o filme que eu assisti com o post que eu vi no Instagram? Então, eu consumo muita coisa do que está rolando, muita coisa com relação aos nichos que eu escrevo, aos nichos que eu trabalho. E aí, essas coisas, elas acabam... O Beto sempre falava que ideias fazem sexo, né? Uhum. Então, essas coisas acabam se misturando e virando outra coisa. Hoje em dia é muito difícil você criar uma coisa que ninguém tenha pensado antes. Mas se você juntar duas coisas que já existem e criar uma outra coisa, isso é criatividade. É estar com esse radarzinho ligado ali o tempo inteiro em tudo que tá rolando, para na hora que você sentar na frente do computador e você precisar ter uma ideia, suas gavetinhas mentais estão cheias de coisas que você consumiu, de livros que você leu, de filmes que você assistiu, de lugares que você viajou. O auxílio Bitcoin nasceu assim. Eles chegaram para mim na Empíricos e falaram, você tem que fazer uma campanha, a gente vai dar tanto em Bitcoin para quem ativar a conta numa corretora que era parceira deles lá, que era basicamente o custo de aquisição por cliente que esses caras tinham. Menos do que o custo de aquisição por cliente quando eles iam no mercado tentar fazer outras pessoas abrirem conta na corretora. Então, a gente tinha aquele budget. Então, cara, vamos dar esse budget pro cara para ele abrir a conta. A gente dá em Bitcoin para ele. O custo de aquisição desse da corretora vai ser zero. Vai ser menor, né, do que eles gastavam antes. Então, eu tinha essa missão, fazer essa campanha. Então, beleza. Eles falaram isso para mim, eu fui lá, abri meu notebook e escrevi. Estou te dando R$100 em Bitcoin. Veja como acessar isso daqui. Tipo, era alguma coisa nessa vibe, assim. E eu passei o dia inteiro assim, tipo, cara, tô tendo uma chance aqui de fazer uma coisa legal. Eu vou fazer isso daqui para entregar isso aqui. Eu não quero fazer assim. Mas no outro dia eu tinha que apresentar a ideia. Então eu fui para casa com a cabeça fervilhando, né? E eu lembro que tava na época da pandemia e tal, e eu tava vendo alguma coisa na TV, assim, do Bolsonaro falando do Auxílio Brasil. E dormi, tipo, fiquei até de madrugada pensando na ideia, não veio nada. E dormi. No outro dia eu acordei, já fui tomar banho e tal. E enquanto eu tava tomando banho, só pensando na ideia merda que eu ia ter que apresentar na reunião, assim, eu lembrei do Auxílio Brasil, que eu tava ouvindo ontem à noite. E só me deu um clique, assim, ó, Auxílio Bitcoin. E aí eu saí do banho. Na época eu morava com um dos analistas, ele que hoje é meu sócio, o Paulo. Saí, Paulo, tive uma ideia, cara. Auxílio Bitcoin. Ele fez assim. Caraca. Daí você já sabe que a ideia vai ser boa, de alguma forma. Então eu cheguei lá na Empíricos com o negócio escrito assim. Falei, ó, eu quero fazer essa campanha assim. A gente vai fazer dessa forma. E aí o pessoal topou total. E a gente foi pra cima e, meu, o negócio... A gente sabe que furou a bolha. Tipo, no meu pai me mandou mensagem um dia assim, meu, você ouviu falar no Auxílio Bitcoin? Como que eu faço pra receber? E aí eu falei, eu vi, eu inventei isso daí e vai funcionar dessa forma. Assim, então foi meio que isso. E é isso que eu acredito quando você pensa em criatividade. Criatividade você exercita ela. Você não é uma pessoa criativa. Você só se torna uma pessoa criativa quando você liga esse radarzinho de exercício e conectar coisas, assim. Que legal. Você falou uma coisa que eu também super acredito, que é você tem que estar consumindo, ou seja, tem que ter referências, porque senão você querer tirar da sua cabeça somente, não vai rolar. Então você tem que estar em movimento, ou seja, tem que estar no meio das pessoas, em eventos e tudo mais, consumindo inevitavelmente rede social, que hoje a gente vê muita porcaria, infelizmente, mas a gente tem que ir atrás de seguir as boas pessoas ali, as boas referências, né, cultural e tudo mais, filosóficas até, e aí começar a cruzar essas ideias, né? Total, assim. Eu consumo muita coisa na internet, coisa inútil e coisa legal, sabe? Eu gosto desde estoicismo até ver vídeo de cara dando grau de moto e caindo, sabe? Pra dar risada, assim. Então, eu gosto muito de estar ali nesse ambiente,
consumir, saber o que tá rolando, porque isso faz parte do meu trabalho. Claro. Então, eu acredito nisso também. Bacana. E aí, aproveitando, já que a gente entrou nessa parte de consumir conteúdo, o que te faz parar ali? Tá rolando o feed? O que te chama atenção? Ou até mesmo, o que você faz para ter esses anúncios, esses conteúdos que realmente captura a atenção de quem tá ali scrollando o feed do Instagram, do TikTok, por exemplo? Cara, eu tenho uma dica que poucas vezes eu dou. Mas eu tenho uma dica pra fazer um anúncio matador, assim, que vai fazer a pessoa parar de scrollar e vai olhar o que você tá falando. Eu sempre uso a mesma fórmula. Como eu falei, eu consumo muita coisa nas redes sociais. Então eu tô sempre com o radarzinho ligado do que tá rolando. Um dia, uma das copywriters da minha equipe chegou pra mim e falou assim, cara, você já ouviu? Eu queria fazer um anúncio com uma mulher se maquiando enquanto ela fala o anúncio. Ela falou, tipo Maqui fala? Eu falei, o que é Maqui fala? Cara, é uma trend do TikTok que as mulheres falam coisas enquanto elas estão se maquiando. E aquilo me deu um clique. Então hoje, quando eu consumo conteúdo na internet, ou no TikTok, ou no Instagram, eu fico de olho com o radar ligado. Quando eu vejo um vídeo de alguém falando alguma coisa para a câmera, que não tem muito estímulo visual, não tem nada, é só a pessoa e a câmera, e aquele vídeo tá viralizado, eu pego o que a pessoa falou nos 5 primeiros segundos. O que a pessoa falou nos 5 primeiros segundos de vídeo é a coisa mais poderosa que tem. Porque se ela foi capaz de, só ela olhando pra câmera, parar a atenção daquele monte de gente e conseguir viralizar aquele vídeo, aquele é um hook muito poderoso. Então eu tenho um bloquinho de notas no meu celular, eu posso estar a hora que for olhando o Instagram, TikTok. Se eu ver um vídeo de alguém falando pra câmera e aquele vídeo estiver viralizado, eu pego o que a pessoa falou naqueles 5 primeiros segundos e jogo no meu bloquinho de notas. Na hora que eu vou escrever anúncios, eu abro esse meu bloquinho de notas e eu tenho ali 10, 20, 30 hooks que eu sei que são validados. Eu só puxo eles pro meu nicho, pro meu contexto, dou um tapa e jogo isso daí na rua. E assim, é batata. Quem fizer isso daí sempre vai conseguir tá fazendo hook diferente e tá com anúncio viralizado, assim. Muito bom. Ó, anotem aí que essa estratégia do Fernando, porque não é todo lugar que você vai ouvir sobre isso. Então, ter ali um banco de dados, né, mapeado ali, sempre atento com esses vídeos, porque o próprio algoritmo leva pra gente, né, esses vídeos que estão em alta ali, né? Sim, pô, e se não tem estímulo visual nenhum, cara, sei lá, se o cara não tá sentado numa espaçonave, é ele, uma parede branca e uma câmera, e aquilo tá viralizado, os 5 primeiros segundos foi a coisa mais importante para a pessoa começar, mesmo que ela esteja falando algo relevante, né? Então, meu, Maqui fala, fica aí de olho nas meninas fazendo maquiagem, fazendo maquiagem ali, ó. O que essa menina falou? Pô, peguei vários hooks desses, assim, e usei em vários lançamentos. Tem um que era uma menina falando... Isso é questão de utilidade pública e todo brasileiro tem que saber. E ela dava uma dica de alguma coisa, assim. Tava bombado. Cara, eu peguei... Isso é questão de utilidade pública e todo brasileiro tem que saber. E aí eu coloquei isso num hook de um anúncio falando de criptomoedas. Pô, o anúncio bombou. Eu comecei a usar pra caramba. Eu via meus concorrentes usando. Então, o cara nem tem noção de onde isso saiu. Isso saiu do vídeo de uma menina se maquiando. Olha só. Então... sair fora da bolha, né? E olhar o que está acontecendo ao redor, né? E isso faz total diferença nas estratégias, em específico nas copies de conteúdo, nas copies de anúncios. Né? Total. Legal. E aí, pra gente entrar um pouco mais na parte técnica, né? Você é especialista em copy da VSL ali e tudo mais. A gente vê um desafio comum no mercado, a VSL tá muito em alta agora, né? Todo mundo falando disso, todo mundo analisando VSL no YouTube, não sei o quê. Eu vejo que um desafio grande no mercado é o pessoal fazer uma boa transição ali do conteúdo mesmo, da VSL, para o pitch. É um momento crítico ali, sensível. Qual que é a dica que você daria ali para fazer uma boa transição ali para essas duas partes ali do vídeo de vendas, ô Fernando? Depende bastante do público que você está trabalhando, tá? Mas assim, eu sempre gosto de fazer as minhas VSLs como se eu fosse entregar aquilo pro cara, assim. Então, talvez ele nem esteja pensando que vai haver uma venda dentro daquilo lá.
Então eu vou levando ele com a curiosidade, eu vou abrindo os loops, eu vou fechando os loops, e eu vou trazendo ele por dentro de toda a estrutura de VSL, e tem uma estrutura de VSL que eu uso há anos e que eu acho que assim, a melhor estrutura que para mim é validada, e até chegar na parte da oferta. E na parte da oferta, cara, ele é um escorregadorzinho, assim. Tem que fluir naturalmente. Uhum. E eu penso que, assim, na cabeça do cara, ele tem que pensar assim, é lógico que ele vai me vender, é lógico que tem um preço isso daqui. E não, tipo, putz, eu vou ter que comprar. Então, nessa transição, eu já começo a fazer a ancoragem, do tipo, cara, beleza, eu tô liberando isso daqui para você. Geralmente, na minha mentoria, quem tem acesso a isso paga R$25.000 para acessar. Mas, pô, eu sei que nem todo mundo aqui tem R$25.000. Então eu acabei de falar que você vai pagar, mas eu não falei que você vai pagar, entendeu? Uhum. E aí você vai levando ali no escorregadorzinho do convencimento, o cara até chegar na hora do preço e ele chegar convencido de que aquele preço realmente vale o que você está oferecendo ali, né? Que, pô, tem que valer a pena. Então é meio que assim que eu penso na hora que eu chego nessa parte. Ela é uma das partes mais sensíveis da VSL para mim. Porque se você errar ali, você pode ver a curvinha de retenção. Se você errar ali, já era. Acabou. O cara vai sair antes de ver o preço. Porque ele fala, putz, ele vai me vender alguma coisa. Então acabou. Você tem que fazer isso da forma mais suave possível para que ele pense, é óbvio que isso daqui tem um preço, isso daqui tem valor. E aí ele chega no seu pitch. Ele tem que chegar a uma conclusão inevitável que vale muito mais do que ele vai pagar, né? Óbvio, tipo, é no-brainer para mim comprar. Tem até, os caras falavam, né, tipo, seu lead tem que sentir que é um idiota se ele não comprar a sua oferta. Sua oferta tem que ser boa a ponto do cara falar, se eu não comprar isso daqui, eu sou um grande idiota. Muito bom. E aí, pra gente ir um pouquinho pra polêmica, vamos lá. A gente vê no mercado hoje, nos últimos anos, muitos especialistas, os tal guru, né? Ensinando marketing, ensinando copy também. Na sua visão, né? Qual seria ali o maior erro quando esses especialistas vão ensinar copy para esses alunos, para esses mentorados e tudo mais? Cara, assim, eu não acompanho muitos gurus de copies, tá? De copy. Depois eu quero saber quem que são as suas referências no Brasil, para eu ficar atento nesses nomes. Eu tenho boas referências no Brasil, inclusive trabalho com uma delas também, depois eu vou falar para você, mas eu vejo muita gente vendendo facilidade que não existe. Uhum. Principalmente agora com essa questão de inteligência artificial. A galera até brinca, fala, cara, você é o hater da inteligência artificial. Eu não sou o hater da inteligência artificial. Eu uso pra caramba, mas eu não uso pra caramba no meu trabalho. Eu prefiro muito mais a minha cabeça do que o cloud. Certo. Eu prefiro muito mais a minha cabeça do que o ChatGPT. E eu vejo que a galera... É meio que inevitável todo mundo querer ir pelo caminho mais fácil, né? E esse talvez é o caminho mais fácil na hora de você vender um curso de copy. Eu poderia chegar aqui para você e falar, ó, cara, eu vou te vender um agente aqui de IA que vai copiar a minha cabeça e vai escrever texto do jeito que eu escrevi e conseguir os resultados. Eu vendi mais de 200 milhões durante a minha carreira entre empíricos e underblock. Mas isso não é verdade. Você não vai conseguir esse resultado com uma inteligência artificial. Então, você tem que usar ela como um complemento à sua cabeça e não ela no lugar da sua cabeça, né? Eu vejo essa galera vendendo facilidade de uma forma mentirosa, porque não existe isso. Você não vai conseguir fazer uma campanha de sucesso se você fizer seu copy só usando inteligência artificial ali. Se você for uma pessoa criativa, se for uma pessoa boa, se você for um copywriter bom, você consegue fazer um trabalho melhor. E se você for um copywriter bom com inteligência artificial, você consegue fazer um trabalho melhor ainda. Então, estão formando muita gente ruim no mercado, e eu falo isso porque eu já entrevistei, sei lá, centenas de copy. Hoje eu tenho uma equipe com 3 pessoas trabalhando para mim só no copy, na Underblock. São 3 pessoas muito boas. Mas para chegar nessas 3 pessoas, eu entrevistei centenas. E, cara, eu olhava ali, todo mundo... Eu pedi um teste. O cara fazia teste com o ChatGPT.
Então isso começou a me incomodar num ponto, assim, tipo, quando eu fui anunciar uma vaga de copy no meu Instagram, eu anunciei lá, ó, é o seguinte, tem uma vaga de copy aberta aqui no Underblock. Quem tiver interessado vai ter que fazer um teste. Não façam um teste usando inteligência artificial. Se eu perceber que você usou inteligência artificial, você vai ser desclassificado na hora. E se você, mesmo lendo isso aqui, usar, eu vou te colocar como mesário na próxima eleição, porque você merece. Sabe? Porque, pô, não dá. Sei lá, acho que eu não tenho muito para falar sobre guru de copy. Eu não me considero um guru de copy. Nem quero ser também. Acho que eu sempre falava isso pro Torelli, assim. Eu não sei como as pessoas conseguem falar as coisas com tanta certeza assim, sendo que eu vejo as melhores pessoas de copy do Brasil trabalhando aqui do meu lado com várias incertezas sobre as coisas. E quando você vai para frente dessas câmeras e assume essa postura de guru, você tem que saber as respostas de tudo, você tem que ter respostas do que é melhor fazer, se é A, se é B e tal. E, cara, não me considero esse cara assim, eu não vou assumir essa postura, entendeu? Eu sei falar sobre o que eu faço, eu acho que eu sou muito bom no que eu faço e tenho coisas para ensinar. Mas eu vejo que tem gente que assume essa postura de sabe tudo ali e tal e vende essa facilidade também. Essas são coisas que eu não gosto. Não sei se foi polêmico o suficiente para você. Né? Não, a gente tem a pergunta polêmica, mas a resposta não precisa necessariamente ser polêmica. Mas no meu ponto de vista, né, não sei se você vai concordar, qual que é o erro, principalmente de quem ensina copy, né? Não estou falando de todo mundo, mas da maioria que ensina copy, é querer ensinar framework. Ó, você vai fazer dessa maneira, é assim que você vai copiar aqui, colar aqui, você pega a minha página e replica, não sei o que. Eu acho que o maior erro é isso. E não ensinar os alunos, os mentorados, a pensar como um copywriter. Eu acho que o maior erro é esse. E ainda mais agora com a IA, eu tô excluindo o fator IA ainda. Isso acabou se agravando ainda mais, sabe? Fica tudo igual, né? É. Fica tudo igual, cara. Não tem coisa pior, assim. Eu tava conversando com um grande especialista no mercado agora. Ele tá falando pra mim, meu, eu entro na LP que os meus copywriters me mandam e é a mesma coisa. Tipo, eu quero ver uma coisa diferente aqui. Eu me imagino que lead, pô, se o cara que é guru tá pensando isso, o lead também tá, sabe? Então, quando você chega com uma coisa diferente, você vai conseguir resultados diferentes. Podem ser melhores, podem ser piores. Mas eu prefiro sempre dar uma arriscada. Se você não arriscar, você nunca vai dar uma porrada. Sim. Então é isso. Boto fé. E eu não sei se você viu aí, tem acho que o arroba dele é o Copy que Vende. Ele começa a analisar as páginas dos grandes players do digital e ele mete o pau nas páginas. Nunca vi, nunca vi. Depois eu vou te passar o arroba dele. Já participei de lançamento pago dele e tudo mais. É bem legal mesmo, assim. Gosto bastante do jeito dele. Só que ele é bem polêmico, né? Fala palavrão e xinga o pessoal. Até um dos grandes players do digital aí, ele passou pela mentoria dele, trabalhou com ele e hoje mete pau nele. Ah, é? E sim, ele é realmente bem polêmico ali. Mas eu meio que concordo com algumas coisas que ele fala, né? Então, as pessoas realmente querem vender a facilidade e o brasileiro quer isso. Compra isso, né? Porque o brasileiro é imediatista e quer ganhar dinheiro fácil. E, infelizmente, acaba que uma coisa sustenta a outra, né? Eu tava conversando com o copywriter do Thiago Finch agora. A gente tava falando sobre isso, assim. Cara, pra gente é até bom, né? De certa forma. De certa forma é até bom, porque você não precisa ser muito bom pra você se destacar no mercado quando a galera tá nivelando tudo por baixo, assim. Então, sei lá. Acho que tem muita gente que vai continuar vendendo essa facilidade, vai ter muita gente que vai continuar buscando essa facilidade. Não é o caminho que eu seguiria, assim, se eu fosse começar no digital. Eu iria na prática mesmo, ali, na mão na massa e buscar boas referências, né? Então, eu vim muito dessa escola, assim, eu vivi muito isso ali. Eu acredito que não tem atalho. Sim. Não existe atalho. Mas é engraçado, né? Eu entrei no marketing há um pouco mais de 5 anos atrás. Então, eu passei e fiz toda essa transição até chegar no nível de consciência que eu tô hoje. Então, concordo com o que você fala, mas lá atrás eu não entendia nada, né? Até posso assumir que tinha essa postura de querer rápido nas coisas, mas depois que a gente vai aprendendo, pô, essa promessa aqui não tá legal.
será que é isso mesmo? E a gente começa a criar mais malícia, né? Mas fala pra gente, quem que é as suas referências no Brasil de copy? Pode falar também até de marketing em si hoje, porque você já tá uma outra posição acima do copy, né? Quero saber quem que é as referências, quem você acompanha mais no dia a dia ali. Pô, legal, cara. Ó, cara, de copy, assim, pra mim, eu sempre vou falar o Beto. O Beto, pra mim, é uma das pessoas fodas do copy, assim. É uma pessoa que eu gosto pra caramba. Mas continuam sendo meio que as mesmas referências que eu tive desde lá do início. Então, Helena de Guild, cara, essa mulher é muito maravilhosa. Trabalhei com ela, eu vi ela fazendo ao vivo o que ela ensina, assim. Então, é uma pessoa que eu confio. Pô, a Bettina, cara, a Bettina é a melhor copywriter que eu já vi, assim. Ela é muito boa mesmo. É que hoje eu não sei se ela tá na mesma vibe de falar sobre copy e tal, mas ela é muito boa. Isso é inegável. E tem as pessoas de bastidor que nunca vão sair do bastidor, assim, que são ótimas e que eu trabalhei junto também, que eu adoro, então. Mas se eu pudesse falar, eu falaria isso, cara. Beto, Helena, Bettina, e o Brunão do Swiper, trabalha comigo, inclusive. O Brunão fala sobre copy. Ele não trabalha com copy na Underblock, ele trabalha com tecnologia. O cara é tão foda que ele faz mais do que isso. Muitas tarefas. Não, meu, adoro ele. E ele tem o Swiper, que é um swipe file dele. Então, cara, o Brunão é uma pessoa que com certeza eu seguiria no Instagram ali e com certeza eu iria consumir os conteúdos dele, assim. Bacana, bom demais. Vou procurar acompanhar mais de perto esses aí também. Boa. E vamos lá. Se você hoje só pudesse escolher uma estratégia de vendas para vender um produto, seja um curso gravado, seja uma mentoria, qual que seria essa estratégia e por que seria essa estratégia? Depois de eu construir a audiência ou já com a audiência construída? Indiferente, fica à vontade. Pô, aí você me pegou, hein? Você pode falar um e o outro, mas eu quero saber o porquê. Eu acredito que eu já sei o que você vai falar, mas eu quero saber o porquê. Não, eu construiria a audiência orgânica, cara. Pra mim, nada bate a audiência orgânica, assim. Não sei se eu tô respondendo a pergunta que você quis fazer, mas construir a audiência orgânica sempre vai ganhar de você tentar vender pro público frio no tráfego. Né? É muito difícil, né? Converter público frio assim. Então, se você constrói a audiência e cria comunidade, é muito mais fácil vender depois. E daí você pode escolher o funil que você quiser que você vai arrebentar. Então, eu faria isso. E é meio que isso que eu tô fazendo no meu perfil. Se uma hora eu decidir lançar um curso, coisa que eu não pretendo fazer, mas eu vou ter construído essa audiência, essas pessoas que se identificam comigo, se identificam com a forma que eu penso, com a forma que eu passo, o que eu sei, e aí depois eu posso vender para elas de N formas. Né? Bacana. E aí, se você fosse escolher uma plataforma hoje, Instagram, YouTube, né? Instagram? Cara, o lead que vem do YouTube geralmente é um lead melhor, porque ele consome um conteúdo maior seu ali. Tempo de tela. Tempo de tela, faz toda a diferença, assim, um cara converte mais, é um cara que vem mais qualificado mesmo, mas o Instagram, eu gosto do Instagram, eu consumo eu também. ele. Então, sei lá, cara, pra mim é mais fácil produzir conteúdo ali, hoje, por exemplo, sem chance alguma de eu abrir um canal no YouTube, assim, e é divertido até. Então, é aquilo que eu falei no início aqui. Eu gosto de fazer coisas divertidas, assim. Gosto de me divertir. Então, eu escolheria o Instagram. Eu iria pro Instagram também. Eu não sei se é porque eu tô mais tempo ali, tô mais confortável. O TikTok, ele é muito similar, mas tem algumas coisas que precisam ser diferentes para você ganhar relevância ali dentro, né? E eu falo pros projetos que eu estou envolvido ali, você tem que estar no TikTok, Instagram, YouTube, se der o LinkedIn, onde tiver ali. Agora a Substack tá muito em alta também, né? O pessoal escrevendo muito ali. Mas, tem que estar ali em todas as redes sociais. É inevitável. Se quiser crescer no digital, não tem pra onde fugir. Não tem jeito. Tem que estar mesmo. Eu sou prova viva disso. Né? Só que aí você foge da frente ali e coloca os experts pra estar lá nas redes sociais. Né? Mas agora eu também tô. Então, aliás, me sigam lá no Instagram, tá? 0x Fernando Vieira. Eu preciso mudar até meu arroba. Deixa mais fácil. Deixa mais fácil. 0x Fernando Vieira. Eu tô no Instagram todo dia falando de marketing digital, de copy, funis, enfim. Cara,
bom demais o bate-papo. Quero fazer depois uma parte 2 com você de uma maneira mais técnica, Show. tá? Pra gente depois se aprofundar na parte de copy ali, entrar nas estratégias ali, por detrás, principalmente VSL, esses funis que estão mais em alta agora também. Pô, legal. Beleza? Tem bastante coisa legal pra gente falar disso. Bora. Agradeço demais aí por ter aceitado o convite, foi uma honra trazer você aqui. Pra gente encerrar, indica aí 1 ou 2 nomes pra gente trazer pra bater um papo com a gente aqui no podcast. Cara, traz o Brunão do Swiper e a Helena. Acho que são 2 pessoas maravilhosas pra você trazer aqui, que vão bater um papo maneiro. Me faz o network lá, conecta com eles. Na hora que a gente sair aqui, eu já te passo contato. Bacana, bom demais. Beleza. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Como que o pessoal te acha nas redes sociais, mais uma vez? Eu tô só no Instagram, tá? Não tenho mais nada, por enquanto. Então, 0x Fernando Vieira. Provavelmente eu mude esse arroba daqui a um tempo. Eu comecei agora, tava falando com a minha social media sobre isso, inclusive. Então, procurei Fernando Vieira, vocês vão me encontrar. Fernando Vieira do Underblock, dá um Google aí, vocês vão encontrar meu Instagram, vocês vão encontrar tudo que eu tiver. Muito bom. Pessoal, obrigado demais. Em breve teremos mais episódios lançando aí. Curta, comenta, compartilha, manda para quem precisa aprender mais sobre copy, sobre estratégia, sobre VSL e me segue lá no Instagram também, @educarvalhojr, e é o Instagram do podcast, é o mesmo @ aqui do YouTube. Conto com vocês nos próximos episódios. Até mais. Valeu. Muito bom.